Palmeiras e Bahia, domingo, 6h30. Belo jogo, belo encontro, de dois grandes treinadores. Passar para a vitória do Bahia. Que vitória do Bahia ontem. Independente disso, sabe o que eu gosto? Como é legal. Primeiro, eu sempre falo que, sei que muita gente não vai concordar, que o estádio, a Fonte Nova, é o mais brasileiro do estádio, porque ali você vê o Brasil está ali. Pluralidade total. Ali o Brasil está ali. E é o seguinte, cara, como é legal de ver quando o jogo do Bahia, ele tem uma mistura de técnica. Eu, por exemplo, você olha o Eric Pulga, o nível de ambição do Eric Pulga no jogo, Luciano Juba, porque a gente sempre fala do Bahia, fica no Caio Alexandre, Gianluca, no Cauli, no Everton Ribeiro. Pô, o que o Luciano Juba está jogando, cara? Não, e o Bahia ainda há pouco era aquele time que tocava para o lado, dominava o jogo, mas não vencia. O Rogério foi mudando um pouco. Foi duríssimo, até porque eu venho elogiando o Atlético Nacional de Medellín. Ele veio ao Brasil, tomou 2 porradas, uma do Inter e uma do Bahia. Esse time e o Racing. Mas é um time que quando for jogar em Medellín agora, contra o Bahia e contra o Inter, vai ser duro. Não pense. O melhor jogador dele não jogou esse jogo. Eu vi o jogo do Nacional de Medellín contra o Nacional do Uruguai, na abertura da Libertadores. Rinestrosa. Foi 3-0 o Medellín lá contra o Nacional do Uruguai. Jogando bola. Podendo ser 5, 6, assim, foi um atropelo físico, inclusive. É esse time e o Racing. Eu acho que vai ser um jogo muito duro. Teve 2 resultados abaixo. Os 2 times brasileiros lá em Medellín. O William José fez o gol. Mas o passe do Caio Alexandre tem um desvio sutil, que cai na perfeição para a finalização. Ela chega para encher o pé. Olha isso. Mas olha o toquinho do Caio Alexandre. Não, e o William José não caiu ainda nas graças do torcedor do Bahia, não. Ele entrou aos poucos, né? Mas é que são duas coisas, né? O Rogério falou muito sobre isso na entrevista coletiva. Eu gostei da entrevista do Rogério. Essa mania de, esse jogador não serve, não dá. Isso, o torcedor fazer isso, gente, está tudo certo. O torcedor é isso. O problema é quando isso é endossado por quem dá opinião. Não, o problema é quando isso é endossado por quem dirige. E o Bahia não tem mais dirigente torcedor. Não, mas eu vou para o nosso lado. O Bahia hoje é administrado de uma outra forma. Me permita, eu vou para o nosso lado. O nosso lado, ver o cara errar um jogo, ver o cara errar 2 jogos. Mas o problema é de quem dá tanta importância para o nosso fragmentado lado. Mas tem repercussão. Não adianta a gente querer fazer desenvolver no sentido de autopreservação do nosso lado. Não, esquece a gente. Não liga pra gente. Não é o Eric, não é o Lino, não é o PC, não é o Paulo Nunes. Tá lá, é o sujeito que está de manhã falando, é o sujeito que está de tarde falando, é o sujeito que está de noite falando e dizendo o seguinte, como é que contratou esse cara? Mas os caras do City não dão bola para isso, Paulinho. Esse aqui é o detalhe. Eu sei. Mas o mais importante é o Rogério mas o problema não muda. Mas o mais importante é o Rogério não dar. O Rogério ontem foi perfeito na entrevista. Foi, eu gostei da entrevista dele. Você não pode ficar se movendo porque o cara foi mal num jogo, depois foi mal no outro 10 jogo. jogos, e depois eu descarto ele, não quero mais ele jogando. O próprio Rogério sabe que talvez se ele tivesse em outro clube, com uma outra gestão, ele não teria continuado o trabalho dele. Sim. Porque houve momentos em que a própria torcida do Bahia não queria ver o Rogério sendo pintado. Exato. Eu vi alguns jogos na Fonte Nova, o Rogério ser vaiado, ser xingado, porque a coisa não estava acontecendo realmente. Agora, foi o que o Lino falou. Esquece, o Grupo City vai fazer o que acha que tem que fazer. Pode eu ficar gritando, pode você ficar gritando, pode a Bahia inteira ficar gritando. A não ser se que os caras lá acharem que não, exato, mas se os caras lá acharem que não vai mexer, não vai mexer. O Red Bull, né, o Bragantino, passou por isso com caixinha quando o campo começou a gritar demais. Mas aí a corda apertou, né, porque ia cair, né? E aí percebeu também que as respostas não viriam. Sim. Porque assim, não é que esse perfil de executivo, ele não demita o técnico. Ele só tem um olhar diferente na avaliação do trabalho. Em determinado instante, ele vai lá, como aconteceu com o Red Bull Bragantino. O Pedro Caixinha não vai mais conseguir mudar isso aqui. E tem uma coisa no Bahia que pode acontecer, é que os dirigentes, né, do City, imaginar que o Bahia já chegou nesse patamar aqui, agora a gente não quer esse patamar, a gente quer outro patamar. E aí você não conseguir adentrar nesse patamar. Para incluir um outro clube do Nordeste que está passando por um momento de instabilidade dentro da Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, é o próprio Fortaleza com o Vojvoda. O Fortaleza foi a única equipe no Campeonato Brasileiro, na história de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, que terminou um turno em último lugar e terminou o campeonato em 8º, indo disputar para a Libertadores. É a única equipe que conseguiu isso, sob a direção do Vojvoda.
Agora, o Marcelo Paes é um cara que tem um outro olhar. E você imagina o quanto o Marcelo Paes, naquela época, e agora muito provavelmente, é torpedeado para dizer... Ele precisou outro dia botar o peito na frente da delegação para encarar a torcida na porta do centro de treinamentos lá. Vem cá, no jogo de ontem, vocês não tiveram aquela sensação de ó que pena, né? Quando o Atlético Nacional fez aquele gol, naquele empurrãozinho. Aquilo ali o Paulo Nunes fazia muito. Muito. Né? Para mim não foi falta, não. Tirava o tempo de chegada do zagueiro. Um toquinho, assim, pro atacante ele acha que não é falta. Quando o juiz olhava... Mas o juiz, que é inteiraço. Só que ali, olha lá, esse toquinho que você fala, PC, pro zagueiro que tá vindo para trás para cabecear, ele perdeu toda a noção. Vamos ser sinceros, sem Medellín é gol. Não, vamos ser sinceros. Sem Medellín é gol. Sem VAR é gol, sem VAR. Ah, bom, mas o árbitro anulou no campo, né? Foi o juiz, não foi nem o VAR. Foi o juiz na hora. Na hora. Foi sua Porque o cara faz assim, Lino. O cara dá até um susto quando ainda mais nós já tivemos naquele estádio aquilo. Segue o jogo. Aqui, ó. Gol. Lá, fim de jogo ainda. Aquele joguinho de braço ali, às vezes, é da natureza do atacante. Dos dois. Né, do zagueiro também faz muito isso. Tem que não daria falta, por exemplo. O zagueiro ele precisa estar encostando. Quando o zagueiro não encosta no atacante... Mas ali não é um braço de referência. Uma coisa é o braço de referência. Mas ali muitas vezes... empurrão. Mas aí você usa de migué, de referência e dá um toquinho. Mas aquilo do VAR não precisou de VAR. Isso que eu achei legal. O árbitro foi no campo, Não, mas se o VAR ia chamar... foi no campo mas o VAR ia chamar. Assim, se o juiz não vai, certeza que o VAR. Vamos fazer um VAR do seleção aqui. Você dava falta, Paulinho? Cara, eu não acho que seja... Na Fonte Nova eu dava, em Medellín eu não dava, não. Quando eu jogava, não era falta. Agora é falta. Não, é falta. Eu acho que tem que marcar. Eu acho que tem que marcar. Tira, né? Se você tira o zagueiro da jogada... Não, olhando bem, tem um toquezinho. Quer ver? Observa. Não, e ele tira o timing de subida. É no tempo da subida. Olha lá, você viu? Não, tem. O zagueiro tá na jogada. Aqui, ó. O zagueiro trava aqui, ó. Não, e ele tava na jogada. Eu não sei se o atacante precisava desse... Isso eu pensei agora, vendo o replay também. Não, acho que o zagueiro precisava. O zagueiro tirava. O zagueiro chegaria? Acho que tirava, sim. Então ele corre o risco. Apesar que ele corre o risco porque ele largou o centroavante. Normalmente ele o zagueiro marcou a bola, né? Ele marcou a bola e ele tem que vir tocando no zagueiro, no atacante. Ele largou o atacante. Faltou ele jogar com o braço também. Se ele joga com o braço, ele trava também. Exatamente. Mas o Bahia mereceu a vitória, embora tenha sido um jogo duro. O Bahia foi mais... Eu gostei do time do Bahia. Procurou mais o gol, se dedicou mais, não desistiu, criou mais. Jogou bem. Jogou bem. Jogo duro, cara. Jogo duríssimo, e jogou melhor quando o Atlético Nacional começou a sair para o jogo, né? Começou a sair para o jogo, aí o jogo ficou mais franco, o Bahia contra-ataca bem agora. No tempo, o Inter fez 3-0 nesse time no Beira-Rio, após o Rinestrouxa ser expulso. Estava 1-0, jogo duro, lá estava uma trocação pura. Então, assim... Eu gostei desse time. Vitória que dá autoridade. Triunfo, né? O triunfo que dá autoridade. Só para lembrar, para mim não perder essa oportunidade, eu ganhei, fui campeão da Libertadores em cima desse Atlético Nacional. Gol de pênalti do Dinho, lá em Medellín. Bela lembrança. Lotado o estádio. Tem Rogério Ceni na ponta da agulha? Vale a pena a gente ouvir o treinador do Bahia sobre o triunfo de ontem. Fala aí, Rogério. Eu fico feliz pela maneira como nós competimos no dia de hoje, como criamos, jogamos, uma equipe muito boa do outro lado. Se justifica toda a dificuldade do jogo para mim, talvez, assim como o Internacional, as duas melhores equipes que nós enfrentamos aqui no ano, e trouxe muita dificuldade para a gente. E deve trazer muito mais no jogo de volta na Colômbia. Agora, fizemos um bom jogo, acho que arriscamos bastante, encontramos muito passe entre linhas. Apesar de ser um time até fisicamente mais forte que o nosso, e notadamente mais descansado do que o nosso, eu acho que ninguém baixou, todo mundo lutou, até quando teve energia. E eu acho que foi difícil, mas de maneira merecida. Eu acho que traz um orgulho gigantesco pro torcedor. E o orgulho, ressaltar o orgulho da dedicação de todos nesses 96 minutos de jogo que existiu. Acho que nós ainda estamos, infelizmente, muito longe da classificação. Não acho, pela experiência, que na próxima rodada acontecerá, mas acho que nós temos novamente a possibilidade de fazer um grande jogo aqui. Dino, nossa audiência tá quente, aquecida, né? Um amigo meu acabou de me mandar uma mensagem aqui, dizendo assim, que o segundo gol do Melgar contra o Vasco, no jogo da Sul-Americana... Sim. Em Melgar. Exato. O atacante fez exatamente a mesma coisa no Maurício Lemos. Eu agora, assim, eu me lembro do gol de cabeça,
mas eu não lembro da jogada. Mas aí não foi falta. Não foi falta, o gol foi validado. O gol foi lá... Vai Melgar, Venezuela. Fora de casa. A gente estava com a classificação no ar ali. 7, 5, 3, 1. A próxima... 7 o Bahia. A próxima partida do Bahia é em casa com o Nacional, é isso, né? Não, Bahia jogou com... Bahia Nacional, joga com o Nacional. Joga em casa com o Nacional do Uruguai. O Bahia venceu com o gol do Eric Pulga. Aí começa o retorno, né? E o Bahia começa com o Nacional do Uruguai em casa. O Bahia Se vencer, vai a 10. O Bahia joga duas mais duas vitórias, o Bahia entra. Não. Eu acho que se vencer essa próxima, o Rogério acha que não. Eu acho que com 10 classifica depende também. muito do que acontecer com o Internacional e Atlético Nacional em Medellín. É que ele não garante na rodada do 10. Ainda vai ter possibilidade matemática de ele não se classificar. Então, mas eu acho que com 10 nesse grupo... Se o Internacional ganhar em Medellín e o Bahia ganhar do Nacional, o Bahia está classificado. Porque vão faltar 2 jogos só e o Atlético Nacional só chegaria a 9. Isso. Então, no mínimo, o Bahia garantiria o segundo lugar. É que o que o Rogério acha é que nessa rodada do 10, se ele ganhar, ele não vai estar matematicamente classificado mas porque depende do Nacional de Medellín. Se o Nacional não ganhar, ele está classificado. O Bahia sai para jogar com o Inter e com o Nacional de Medellín. O último jogo é Inter em Porto Alegre. O Inter vai jogar com o Nacional de Medellín fora e joga com o Nacional de fora e joga com o Bahia fora. Não, com o Bahia em casa. Com o Bahia em casa. Um jogo em casa e 2 fora também. Quem pode, mas eu não sei, não creio, pelo que vi até agora, que tenha fôlego para isso, pode tentar complicar, mas eu acho que não vai conseguir, seria o Nacional do Uruguai. Não consegue, não. Mas não vejo, porque principalmente quando você faz 3-0 num jogo e você sai moralmente derrotado, embora o placar apontasse o empate, acho pouco provável que o Nacional do Uruguai tenha qualquer... Agora, o jogo chave para os brasileiros é entre os 2 nacionais em Montevidéu. Eu acho que esse é o jogo chave para a gente ter a possibilidade dos 2 brasileiros avançarem. Porque, assim, eu não creio que os 2 brasileiros consigam vencer os 2 jogos em Medellín. E eles se enfrentam... Cara, eles são muito fortes lá em Medellín. Jogam bola, né? Jogam bola. Então, pode acontecer do Bahia chegar lá e vencer, do Inter chegar lá e vencer. Faz parte, é um grupo muito equilibrado. Então, eu acho que, assim, os nacionais podendo se matar, um empate que seja, vai ajudar a Bahia e Inter nessa busca dupla de classificação. E com os 2 se enfrentando e a possibilidade até de empate da classificação. O Eric conhece Medellín. É pancada. O time é bom, o time é muito forte fisicamente, é um time que joga para dentro o tempo inteiro. Ontem você vê mesmo fora de casa, foram para dentro, contra o Inter, estavam em cima. O time joga. Esse time joga. É bom time. E teve jogo ontem no grupo do Flamengo também.